Olá, povo de Goianinha! Estamos no ar com o programa Goianinha em Transformação. Vamos ver tudo o que rolou na cidade? Alunos das 27 instituições da rede municipal de Goianinha começaram a receber os kits de material escolar. Secretaria de Agricultura realiza campanha contra a febre aftosa e vacina mais de 3 mil animais na cidade. Prefeitura assina ordem de serviço para a pavimentação da rua Nilton Araújo Lima, em Monte Santo. E também há muitas outras obras em andamento em Goianinha. Por isso eu conversei com o secretário de Infraestrutura do município, Fabrício Lira, que vai contar tudo pra gente. O programa Goianinha em Transformação está no ar. Os alunos das 27 instituições de ensino da Rede Municipal de Educação de Goianinha começaram a receber os kits com material escolar. A Prefeitura Municipal de Goianinha, junto com a Secretaria de Educação, forneceu os kits que objetivam suprir a necessidade de todas as escolas para os estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e 2 e EJA. Foram 3 kits, cada um atendendo sua modalidade. Em abril, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento realizou uma campanha contra a febre aftosa. A campanha, que antes era apenas nacional e acontecia 2 vezes por ano, dessa vez foi realizada pelo município. O intuito era combater a doença nos rebanhos de todo o país. Foram vacinados agora mais de 3 mil animais, entre bovinos e bubalinos. A campanha ofereceu não apenas a vacina, mas também a mão de obra, facilitando a vida dos pequenos pecuaristas. E a Prefeitura de Goianinha assinou a ordem de serviço para a pavimentação da rua Nilton Araújo Lima, no bairro Monte Santo. Serão 792 metros de extensão, com um trecho de iluminação de LED. No último domingo de abril, o bairro Monte Santo, em Goianinha, ganhou um novo projeto, a pavimentação da rua Nilton Araújo Lima. O investimento de mais de 400 mil vai contribuir para a melhoria da mobilidade urbana dos moradores, cerca de 60 famílias. Bom, são aproximadamente R$ 404.500 que vão ser distribuídos em aproximadamente 1 quilômetro de distância, aproximando, a comunidade do Monte Santo com o centro da cidade. Nós estamos aqui cerca de 3 quilômetros de distância. Desses 3, um estava faltando para essa comunicação. Então a obra vai durar aproximadamente 6 meses, contando já a partir dessa semana, e a gente espera que dentro desse prazo a gente consiga entregar o mais breve possível. Que à medida em que a gente faz um investimento em pavimentação, a gente está facilitando mobilidade urbana. Então imagine que o deslocamento de ambulâncias ou mesmo caminhões de lixo fica comprometido pelas condições da estrada quando elas não têm a pavimentação. Então por isso que a gente tem investido bastante, não só na comunidade de Monte Santo, mas nas comunidades rurais de um modo geral, tentando aproximar essas distâncias, resolvendo esse problema de infraestrutura que é muito grave na cidade ainda. Além da pavimentação, a comunidade também vai ganhar uma passagem molhada, que serve para viabilizar o acesso de veículos e pedestres em um trecho, mesmo em dias de chuva. Obras como essa evitam que o calçamento seja danificado. Nira Galvão destacou a importância do serviço e a alegria de contribuir para esse momento. Os pedidos são muitos, como todo mundo sabe, e essa gestão tem dado prioridade àqueles lugares mais afetados, Eu sei que ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas como o nosso vereador Diógenes comentou, Não, a gente nunca vai conseguir fazer 100%, mas o que a gente conseguir fazer, estamos aqui para trabalhar, para fazer o melhor por nossa população, em quem acreditou, que essa gestão poderia deixar uma contribuição. E graças a Deus, além da educação, estamos investindo também na área de infraestrutura. Os recursos financeiros destinados à obra são resultados de uma emenda parlamentar da deputada estadual Cristiane Dantas. Com certeza, mais uma vez, destinamos emenda parlamentar dessa obra, no valor de R$300 mil para essa pavimentação, calçamento tão importante, trazendo mais infraestrutura para essa localidade. Então, o nosso compromisso com Goianinha de continuar trabalhando é o empenho de destinar essas emendas parlamentares para, através desses recursos, a Prefeitura de Goianinha, a Prefeita Nira, cumprir aí com as necessidades do município.
Além dos moradores, autoridades locais, vereadores e secretários municipais também estiveram presentes na assinatura da ordem de serviço da pavimentação e construção da passagem molhada no bairro. O serviço tem um prazo de 120 dias para ser concluído. E hoje, para nossa satisfação, para minha alegria, para dela, de todos que estão aqui, uma festa bonita, todo mundo muito empolgado, muito feliz, debaixo de chuva, mas com alegria total. Com apoio também, claro, que foi da deputada Cristiane Danta, que assegurou com a prefeita que colocaria essa emenda para poder realizar esse sonho. E a partir dessa semana, o Monte Santo vai receber a tão sonhada pavimentação. Para a gente é motivo de orgulho, de alegria e de compromisso, que mais uma vez a prefeita está mostrando para que veio. Veio para cumprir aquilo que ela disse. E hoje é mais uma obra cumprida com ela. E outras virão. Está acontecendo mais outras previstas para as próximas semanas. Essa é mais uma obra de pavimentação promovida pela Prefeitura de Goianinha. Nesta gestão, mais de 50 mil metros quadrados já foram calçados na cidade. Este é um compromisso para melhorar a qualidade de vida e mobilidade urbana do povo goianiense. Goianinha tem investido em obras que fazem a diferença na vida das pessoas. Por isso, eu fui conversar com o secretário de Infraestrutura do município, Fabrício Lira. Olha só. Oi, gente, que a Prefeitura de Goianinha não para, né? Tá sempre realizando obras, isso você já sabe, todo mundo já sabe. Agora, nessa entrevista de hoje, a gente vai conversar um pouquinho com o atual secretário de Infraestrutura aqui do município para conhecer as várias obras que estão em andamento e outras coisinhas mais que a gente vai conversar também. Fabrício Lira, secretário de Infraestrutura, seja muito bem-vindo ao nosso Goianinha em Transformação. Eu que agradeço. Fabrício, você está aqui na secretaria há o quê? Mais ou menos um ano? Aproximadamente um ano, um ano e um pouquinho. E nesse período, ele estava mostrando aqui para a gente no computador, vocês têm várias obras que já foram concluídas, já foram entregues, a gente inclusive vem mostrando aqui ao longo do nosso programa, mas tem várias também em andamento e obras muito importantes, né? A gente tem essa do Corpo de Bombeiros que está para ser entregue, tem reformas e até ampliação também em escolas, unidades básicas de saúde. Fala um pouquinho dessas obras que são tão importantes para a cidade. Vamos lá, o Corpo de Bombeiros está sendo entregue, eu acredito, aqui para os próximos 10, 15 dias. Ele é uma obra fundamental para o município, mas ele não é só para o município. O segundo subgrupamento, né, do Corpo de Bombeiros, ele vai atender o município de Goianinha, mas ele vai atender também a todos os municípios da região, né, Litoral Sul e Agreste Potiguar. Então, é uma área que o Corpo de Bombeiros não conseguia cobrir com eficiência, dada a distância, né, a corporação mais próxima estava em Parnamirim, e em casos de urgência, tinha um tempo de deslocamento para cá, né? Então a prefeita, através de um convênio com o governo do estado, instalou, né, um corpo de bombeiros aqui, que já está em funcionamento, embora a obra não tenha sido finalizada, mas é uma obra muito importante para o município como um todo. Então você imagina que o valor dos seguros do comércio, de serviços, tudo isso começa a cair porque você tem um corpo de bombeiros ali mais próximo para a casa de emergência estar ali. Né? Então a gente tem grandes áreas de canaviais, né? Então em momentos de descontrole da queima, o Corpo de Bombeiros está ali também para socorrer. Então é uma obra fundamental, não há discussão. A implantação, talvez a implantação do Corpo de Bombeiros seja uma delas, se é possível colocar isso como uma das mais importantes. Bom, além disso, a gente está com duas unidades básicas de saúde em processo, uma já em finalização também para ser entregue, e outra já está ali com algo em torno de 40%, né, de execução. E as unidades básicas de saúde para atender justamente no local onde está havendo eixo de crescimento. Então a cidade tem crescido muito fortemente nas direções sul e norte. E essas duas unidades, uma vai ficar na região central, que é a UBS da Batalha, e a outra na comunidade do Novo Horizonte, vai atender toda aquela comunidade que está ali na região mais a sul da cidade. Fora as escolas, né? São 6 escolas já reformadas, tem 3 que estão em andamento, como por exemplo a Escola Alberto Torres, que está sendo entregue essa semana, a primeira etapa. Né? A Escola Alberto Torres é uma escola que já vinha necessitando de uma reforma há muito tempo. Né? E aí uma primeira etapa em que a gente faz adequações aos normas de acessibilidade, mais conforto para que os funcionários, professores e funcionários da escola possam trabalhar com melhores condições, e a segunda etapa, que é a construção de 4 salas de aula, que está em finalização, que licitação. Né?
Isso foi visto já no andamento da obra, vir uma necessidade de ampliar? Não, já houve a necessidade de ampliação, ela já é uma solicitação da Secretaria de Educação e da diretoria da escola já há bastante tempo. Só que aí a gente tem que entender assim, Alberto Torres, a gente tem um contrato na prefeitura, a gente tem um contrato de manutenção que cobre alguns serviços de manutenção da escola, né, de edifícios públicos, especialmente as escolas. Mas ela não cobre, por exemplo, a construção de salas novas. Então a gente precisava dividir isso. A gente tinha que fazer uma primeira etapa coberta pela licitação de manutenção, mas não poderia, através dela, construir 4 salas, porque a lei não permitiria. Então a gente teve que fazer uma licitação à parte para a construção de 4 salas, que já está finalizando, né? A qualquer momento a gente finaliza, está faltando os últimos detalhes na licitação para que a gente contrate. Já tem, inclusive, a empresa ganhadora, mas o contrato ainda não foi assinado porque está finalização burocrática mesmo. São coisas do serviço público, Isso, né? Que às vezes a população não entende a priori, mas o secretário está aqui explicando, né? São duas coisas diferentes. Existe um contrato para apenas manter a escola e construção, para construir, aí tem que ser uma outra coisa. Vamos falar um pouquinho das pavimentações, que também são muito importantes, né, secretário? Sim. Que trazem também ali mais conforto, segurança para várias comunidades aqui da cidade. O último levantamento que eu fiz, como eu falei, eu só estou aqui há um ano, então é muito mais que isso, porque muito aconteceu antes da minha chegada. Mas o último levantamento que eu fiz de pavimentações que estavam em andamento à época em que eu entrei e que foram continuadas ou irão iniciar agora pelas próximas semanas, totalizam 27 mil metros quadrados de área pavimentada. Quando a gente fez o último levantamento, algumas dessas pavimentações que estão aqui na tela, inclusive, não estavam licitadas ainda. Elas estavam em processo de desenvolvimento de projeto, orçamento e tal. Agora não, agora elas já estão projetos finalizados, orçamentos finalizados, licitações concluídas e por iniciar. Então, e na verdade algumas outras pavimentações entraram depois desse último levantamento que havia sido feito em janeiro. Então a gente tem realmente, como eu disse, de um ano e pouco para cá, só de um ano e pouco para cá, a gente tem aproximadamente 27 mil metros de área pavimentada, de ruas que não estavam em comunidades, tanto no centro da cidade como nos distritos, né, nas comunidades rurais, e alguns acessos a essas comunidades feitos com pavimentações, que são muito importantes porque, veja, a pavimentação, ela há um ponto que normalmente não se pensa no momento da pavimentação. Uma comunidade que está isolada por não ter a pavimentação, ela tem, inclusive, dificuldade em momentos de crise. Vamos dizer que alguém passa mal, a ambulância precisa chegar lá. A pavimentação vai facilitar o acesso dessa ambulância chegar. Aí a gente linka isso com o corpo de bombeiros. Se acontece alguma coisa lá, o corpo de bombeiros chega mais rápido porque a área está pavimentada. Então é um benefício que a gente não consegue medir tão objetivamente, né? Todas as ações da Secretaria de Infraestrutura, elas acabam impactando sobre a qualidade de vida da comunidade para muito mais do que simplesmente a execução da obra. Uhum. Inclusive, secretário, tem muita coisa que já foi feita, tem muita coisa sendo feita e tem muita coisa sendo planejada para os próximos anos, para as próximas gestões, né? Sim, existe sim. A Secretaria ela não vai... A gente tem evidentemente, a gente sabe que a gestão da prefeita se encerra em dezembro, mas as demandas da comunidade elas vão permanecer. Então, independente do que venha a acontecer, a Secretaria tem feito um levantamento das demandas que estão sendo trazidas por outras secretarias, pelos vereadores, pela própria comunidade. Então, aquela rua que não foi pavimentada, aquela escola que não foi reformada, aquele posto de saúde que não foi atendido. Então, a gente está fazendo esse levantamento agora porque a gente consegue, a partir disso, mensurar o tamanho das obras que ainda estão por vir. Né? Claro que o ideal é que a gente consiga tirar isso do papel, mas a gente sabe das limitações que envolvem a administração pública, que envolvem recursos e etc, etc. Mas a gente até o final do ano a gente vai ter isso, acho que até os próximos meses a gente tem isso tudo mapeado. Então eu vou conseguir prever que comunidades ou que ruas têm mais carência de pavimentação, ou de drenagem, ou de esgotamento sanitário, ou de infraestrutura de um modo geral, ou edifício que não foi reformado, ampliado, inclusive a construção de edifícios novos. Veja, o Centro de Reabilitação, né, o CRAS e o CREAS, que estão vinculados à Secretaria de Ação Social, que foi uma solicitação da secretária, né, Ana Cristina, foram desenvolvidos projetos novos, né, que são projetos modelos, para serem implantados no Jardim Botânico.
Então, a gente conversou com as assistentes sociais, com as psicólogas, e elas foram passando toda a demanda da comunidade no atendimento à prestação de serviço. Então, com isso, a gente desenvolveu os prédios novos, a gente tem projetos e orçamento, né, para execução, a gente tem que ir atrás do recurso. Então, há uma continuidade, né? Secretário, é difícil a gente planejar, né, as coisas a longo prazo, porque a população quer ver o benefício imediato. A pavimentação, a reforma, tudo isso é essencial, tem que ser feito. Mas existe uma outra coisa que também precisa ser feita, que é o planejamento a longo prazo. Como é que vai estar a cidade daqui a 5, 10, 15 anos? A cidade está preparada para receber, por exemplo, o que a gente está vendo hoje, infelizmente no Rio Grande do Sul, né, que são fortes chuvas, inundações que tomaram conta de várias cidades. E para isso, a cidade precisa ter um instrumento que não é toda cidade que tem no nosso estado, são poucas, mas que vocês estão batalhando e colocando como prioridade para ter, que é o georreferenciamento, né? Explica para a gente o que é esse georreferenciamento e por que ele é tão importante. O georreferenciamento do município é um mapeamento da cidade. Nesse mapeamento, a gente vai identificar todas as áreas de risco, por exemplo, né? Então, eu vou conseguir ver a topografia da cidade, eu vou conseguir ver onde é que estão as áreas mais altas, as mais baixas, as ocupações em margem de rio ou em várzea de rio, que podem e necessariamente vão causar algum problema no caso de uma chuva, uma precipitação maior, né, de chuva. Então, eu vou conseguir, por exemplo, mapear isso. Então, eu vou saber quantas famílias e que famílias são essas nesses locais de risco para que a gente possa tomar medidas de precaução. Veja, o georreferenciamento, ele não é, como a gente falava agora há pouco, ele não é por si um instrumento de solução de problema, ele é um instrumento de planejamento para a solução do problema. Então, todas as vezes que chove e a chuva alaga em algum lugar, aí a gente, mas alagou, vamos correr e tal. Então, se eu consigo prever isso previamente, se eu consigo mapear as áreas de risco, eu consigo saber que comunidades ou que famílias estão mais ou menos vulneráveis nesse momento. E a partir disso eu começo a tomar providência. É um processo caro, porque envolve recursos de outras origens, não só municipal. A maior parte das vezes os municípios não têm condição de fazer isso. Então a gente tem que buscar junto ao Ministério das Cidades, o governo do Estado e etc. Né? Mas eu só consigo mapear, eu só consigo agir sobre essas condições antes da crise, quando eu sei onde desses lugares de risco estão. Então, o georreferenciamento é fundamental para isso. Então, a partir do financiamento que a Prefeitura acabou de assinar, a gente está colocando isso como prioridade. Secretário, além das escolas, que outras obras também são muito importantes? Bom, a gente tem duas obras também que são muito importantes para a comunidade hoje, que é o mercado público, né, onde vai funcionar a central de distribuição, então vai atender as comunidades rurais. A produção da agricultura familiar ela vai ser toda distribuída através do mercado público, que já está licitado, né? A gente vai assinar o contrato e a obra deve iniciar aí pelos próximos dias, e a finalização do terminal rodoviário, que foi um compromisso da prefeita, uma obra que já vinha se arrastando por diversos fatores, né? Desde do início da gestão dela, ela tenta desenrolar, né, todo o trâmite burocrático que vinha por ele, e a gente está conseguindo finalizar. A gente espera entregar agora até o meio do ano, se tudo correr bem, e acho que são duas obras que são muito importantes, que vale a pena destacar, né? Então a gente espera brevemente ter novidades a respeito dessas duas obras. Fabrício, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa, a sua dedicação também por ter aceitado o convite, né, da gestão, estar aqui. Fabrício estava me contando, tem 25 anos de atuação profissional, arquiteto por formação, doutor na área, né? Então tem muito a contribuir com Goianinha. A gente agradece o seu trabalho e deseja boa sorte, que você consiga realmente executar todos esses projetos e melhorar ainda mais a vida do goianiense. Eu que agradeço e a gente reforça, a gente sempre coloca isso, que a Secretaria de Infraestrutura está aqui à disposição para a comunidade, para os vereadores, para os secretários. Então, qualquer informação complementar, qualquer dado que for necessário, pode procurar a gente aqui, que a gente, na medida do possível, tentar atender a todo mundo. O programa Goianinha em Transformação vai ficando por aqui. Você pode continuar se atualizando sobre a nossa gestão através do site da Prefeitura, das redes sociais e também do nosso canal no YouTube. Até a próxima!